O evangelho de hoje se encontra no livro de São João, no capítulo 18, no capítulo 19. É a paixão do Senhor. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traía, conhecia também esse lugar porque frequentemente Jesus e seus discípulos aí se reuniam. Judas, então, levando a corte e guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, aí chega com lanternas, archotes e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse: A quem procurais? Responderam Jesus, o Nazareu. Disse-lhes: Sou eu. Judas, que o traía, estava também com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes então novamente: A quem procurais? Disseram: Jesus, o Nazareu. Jesus respondeu: Eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixai que estes se retirem, a fim de se realizar a palavra que diz: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Embainha a tua espada. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora o que aconselhara aos judeus: É melhor que um só homem morra pelo povo. Ora, Simão Pedro, junto a outro discípulo, seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Então outro discípulo conhecido do sumo sacerdote saiu, falou com a porteira e introduziu Pedro. A criada que guardava a porta diz então a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: Não sou. Os servos e os guardas fizeram uma fogueira porque estava frio. Em torno dela se aqueciam. Pedro também ficou com eles aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e acerca da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta ao que ouviram, o que lhes ensinei, eles sabem o que disse. A essas palavras, um dos grandes que ali se achava deu uma um dos guardas que ali se achava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se falei mal, testemunha sobre o mal, mas se falei bem, por que me bates? Anás então o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e respondeu: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse: Não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Então, de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer da Páscoa. Pilatos então saiu para fora ao encontro deles e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilato: Tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme vossa lei. Disseram-lhe os judeus: Não nos é permitido condenar ninguém à morte, a fim de se cumprir a palavra de Jesus, com a qual indicara de que morte deveria morrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo
ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes: Sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é verdade? E tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus e lhes disse: Não encontro nele nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos solte um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Rei dos judeus? Então eles gritaram de novo, clamando: Esse não, mas Barrabás. Barrabás era bandido. Pilatos então tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e jogaram sobre ele um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: Salve o rei dos judeus, e os esbofeteavam. Pilatos de novo saiu e lhes disse: Vede, eu vou-lo trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele motivo algum de condenação. Jesus então saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele motivo de condenação. Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e conforme essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essa palavra, ficou mais aterrado. Tornando a entrar no pretório, disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te libertar e poder para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. Daí em diante, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltas, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César. Ouvindo tais palavras, Pilatos levou Jesus para fora. Fê-lo sentar-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da sexta hora. Disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. Eles gritavam: A morte, crucificam. Disse-lhes Pilatos: Crucificarei o vosso rei? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então eles tomaram a Jesus e ele saiu carregando sua cruz e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareu, o Rei dos Judeus. Esse letreiro muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram então a Pilatos os chefes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas roupas e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida como uma só peça, de alto a baixo. Disseram entre si: Não a rasguemos, mas tiremos a sorte, para ver com quem ficará. Isso a fim de se cumprir a escritura que diz: Repartiram entre si minhas roupas e sortearam minha veste. Foi o que fizeram os soldados.
Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse a sua mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que cumprisse a escritura até o fim: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de isopo, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Pois isso aconteceu para que cumprisse a Escritura. Nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra Escritura diz ainda: olharão para aquele que transpassaram. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Vieram então e retiraram seu corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente procurava Jesus à noite, também veio, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda colocado. Ali então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava próximo, eles depuseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho ele é muito cheio de detalhes. É o evangelho que fala da crucifixão e morte de Jesus. Não tenho muito o que lhe dizer. Apenas que nós precisamos viver a verdade. Porque Jesus ele foi crucificado, foi morto por conta de ter vivido a verdade. Que nesta Sexta-feira Santa nós possamos olhar para a cruz de Jesus e entender por qual motivo Jesus foi crucificado. E se nós tivermos um pouco de dificuldade de pensarmos o motivo pelo qual Jesus foi crucificado, que nós possamos pedir a luz do Espírito Santo. Jesus ele foi crucificado, Jesus foi morto para cumprir aquilo que estava escrito na Escritura. Ele veio dar a vida pela nossa vida. Que essa Sexta-feira Santa seja uma sexta-feira que nós possamos viver de forma diferente, de forma profunda. Tá bom? Tenha um bom dia. Dê um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo também com outras pessoas para que mais pessoas possam receber o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus e até mais.